Olha, nós de novo, graças a Deus, por mais uma vez aí meditando na palavra de Deus. Bem objetivo, eu pergunto para você: o que você entende quando você lê em São Mateus que escrito está: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja? O que você entende com isso, hein? Será se entendemos o texto mesmo? O que Jesus quis dizer com isso? Sabemos que para entendermos um texto com muita clareza é necessário nós voltar e entender sobre a cultura, como é que era a cultura quando foi pronunciado aquele texto. Lembra que inferno aqui não está falando não está espiritualizando. Deixe-me te falar de forma literária para que você possa entender esse texto com clareza. O texto começa dizendo: chegando Jesus às partes de Cesareia, Filipe, interrogou os seus discípulos perguntando: perguntou às pessoas: quem diz ser o filho do homem? Uns diziam: tu és João Batista, outros diziam: tu és Elias, outros diziam: tu és Jeremias ou um dos profetas. Jesus olha para os discípulos e diz: e vós o que dizeis? Pedro passa na frente e diz assim: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus diz: muito bem, Simão Barjona, pois não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Eu também te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O termo aqui é inferno. O que entendemos? O que Jesus quis dizer com inferno? Não é? Jesus, para explicar uma palavra para as pessoas, ele tinha muita cautela em pronunciar a palavra, e quando ele pronunciava quando ele sabia que o povo entendia, o povo conhecia aquele termo, conhecia o ambiente, conhecia a palavra que Jesus estava falando. Nessa época de Jesus, em Cesareia de Filipe, existia uma caverna, a caverna em Cesareia de Filipe, que Jesus tinha um conhecimento profundo sobre isso, e nesta caverna, os gregos ali, na porta da caverna, no pátio, os gregos faziam muito sacrifício aos deuses pagãos. Naquela caverna, eles tinham aquela caverna como um ambiente aonde eles acreditavam que o deus Pan, morava ali e tomava conta daquele ambiente. Eles fizeram um altar, uma imagem, colocaram ali, fizeram um altar e colocaram uma imagem lá que era um homem com parte de bodes, E ali eles denominavam como Deus Pan, de onde vem a palavra pânico, o Deus Pan. E nessas portas ali, os gregos iam ali adorar, eles faziam sacrifício ali. Naquele pátio existia outro altar que era a deusa da justiça, a deusa da justiça. Ali de frente daquela caverna, daquela porta aberta, aquele buraco profundo, eles colocavam os bodes, e os bodes ali balançavam, dançavam, e eles diziam ali que ali estava recebendo o sacrifício. O que eles faziam? Os gregos pegavam o bode, matavam o bode e lançavam naquele buraco chamado Hades, um buraco muito profundo, e lá embaixo tinha água. Isso é cultura, para entendermos o que Jesus chamou de porta do inferno. Aquelas portas, aquele buraco naquela entrada ali era chamada Hades, porta do inferno. Então Jesus, chegando a Cesareia de Filipe, ali explicou, deixou claro sobre o poder que tinha a porta do inferno. Ali de frente se sacrificava bodes, ali em frente tinha a liturgia paganizada, idolatria terrível, os bodes estavam presentes, a deusa da justiça ali denominava culto dos bodes. Era um tempo que eles faziam com que muitas pessoas iam até ali. Quando um bode morria, eles já tinham os nichos, nichos onde eles colocavam os bodes quando morria, porque eles achavam que ali os bodes eram santos, então ali eles viviam ainda na idolatria. E como os gregos estavam vivendo predominado pela idolatria, então Jesus foi até Cesareia de Filipe e ali fez a pergunta: quem diz os homens eu sou? E alguns disseram que era João Batista, outro Elias, e nenhum deles acertaram.
Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: muito bem, Simão Barjona, pois não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Eu também te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inferno aqui tem vários sentidos. Quando você lê a parábola de Lázaro e o rico, ali cita inferno. Você lê aqui o texto que a gente está falando em Mateus 16, Jesus fala de inferno. Saulo fala que o ímpio será lançado no inferno. Para você entender um texto, é necessário você entender cultura. Eu não diria que exclusivamente você tem que entender só o grego, não. Se você é professor de grego, se você tem profundidade no grego, mas você não conhece muito a cultura de Israel, você não vai conseguir fazer uma exegese. Se faz uma exegese com cultura, lendo, conhecendo cultura, porque o texto foi citado, porque a palavra foi citada. Então Jesus, vamos dar um exemplo aqui. Se eu pegar a palavra inferno ou Hades, no termo grego, só pegando só o grego sem entender de cultura, vamos ver se o grego ajuda a entendermos. Deixa eu pegar aqui São Mateus 16, eu estou com a Bíblia aqui aberta, a Strong, né, que é a Bíblia que vai trazer o significado para nós da palavra. Deixa eu pegar São Mateus, vou pegar o versículo 18, vamos pegar a palavra que é Hades, para nós ver o que diz. Aqui, versículo 18 diz assim, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. O inferno é uma tradução que vem do grego, o latim traduz como inferno. Agora veja só, a palavra inferno, aqui está Hades, né? O Strong aqui traduziu para Hades. Vê se você consegue ler e dar uma pausa, né? E você aí está dando significado do que pode ser derivado da palavra. Hades quer dizer tudo isso aí. Você deu uma pausa? Aí você deu uma pausa e você vai ler com cuidado. Então, aí está, Hades quer dizer tudo isso aí. Agora você observa se esse significado aí, conforme Hades, quer dizer Deus das regiões mais baixas, Horus, o mundo inferior do reino da morte, né? No grego bíblico está associado com Horus, as regiões infernais, um lugar escuro e sombrio nas profundezas da terra. Tá vendo? Aqui é o significado que está dando, a palavra é Hades, e aqui está mostrando o significado da palavra Hades. O significado da palavra Hades. Mas a pergunta é a mesma palavra que Jesus citou, quando Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse inferno que Jesus citou é essa mesma tradução que está de Hades? Não. Jesus, quando falou, Jesus estava falando justamente, literalmente, acerca da caverna. Uma caverna profunda que tinha na Cesareia, e tem está lá. O povo, os gregos, jogava seu sacrifício ali, jogava o bode, depois de morto. Se o bode afundasse lá nas profundezas das águas que passava lá embaixo, na profundeza da caverna, se o bode afundasse, isso queria dizer que Pan recebeu o sacrifício, e que Pan ia estar tranquilo e alegre. Se o bode subisse, emergisse, é sinal que o Pan não tinha recebido o sacrifício, e Pan ali agora ia estar com raiva, irado, e ia trazer pânico sobre o povo. Então o povo novamente matava mais bode e lançava, de maneira que o bode caía dentro das águas, o sangue ia tomando conta das águas. E eles faziam isso com medo do Pan estar por isso que vem a palavra, de onde vem a palavra pânico, né? Então, se o bode, volta a falar, se o bode afundasse, o Pan recebia o sacrifício. E Jesus, sabendo da localização, sabendo do episódio daquele ambiente, sabendo da idolatria que existia nas portas do Hades, nas portas do inferno do lado de cá, Jesus levou, foi até Cesareia de Filipe, o povo estava reunido, aí Jesus aproveita e lança para o povo, né? Conforme falei, quem diz os homens eu sei. Jesus estava querendo explicar acerca do poder que tem o inferno, do poder que não tem o inferno. Então Jesus disse: eu edificarei a minha igreja na região. Jesus estava montando a igreja, Jesus ainda estava vivo, mas já estava falando no presente sobre a igreja que posteriormente iria aparecer. Aí Jesus estava dizendo: eis que eu edificarei, vou levantar a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, esse sacrifício, essas idolatrias, essa questão de Deus Pan, deusa da justiça, vai deixar de existir, não vai prevalecer contra a minha igreja. Ou seja, a idolatria que existia em Cesareia de Filipe não iria conseguir dominar a igreja. Então, por isso que Jesus falou: eu edificarei,
Emi Yokodome Eclésia. Eclésia quer dizer chamados para fora. Interessante. A palavra eclésia não só é tirado o teor da palavra, não só é. Eclésia quer dizer tirado de dentro para fora. É mais do que isso. A palavra eclésia, se você pegar nos termos originais, quer dizer aqueles que saem do oculto e se publicam. Aqueles que saem de dentro de casa e se publicam no ar livre, e assim vai. O cristão aceitou Jesus, não pode ficar oculto dentro de casa. Você tem que se publicar que você é um cristão. Como que se publica? Não é gritando, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou... Não. É você pregando o evangelho, levando a palavra. De maneira que você vai levando a palavra, você vai se publicando. Você está sendo a eclésia de Cristo quando você sai de dentro para fora. Então, é assim que está. Porque aqui o termo aqui, do próprio Mateus, aqui, capítulo de número 16, diz: eu edificarei a minha igreja. Vamos lá, deixa eu pegar a palavra igreja aqui para vocês verem. Vamos ver o que o Strong vai dizer concernente igreja, né? A palavra igreja aqui, edificarei a minha igreja. Vamos lá. A palavra eclésia, que está nos denominando região de cidadãos chamados para fora de seus lares, para algum lugar público, ou seja, assembleias, aí vai, tá vendo aí? A palavra eclésia no termo igreja aqui, igreja, eclésia, eu vou repetir, quer dizer reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para algum lugar público. Está aqui, ó, só mostrar para você, tá entendendo? Não sou eu, aqui é o termo, o grego, que está aí traduzindo, né? Traduzindo. Muito bem, dá pausa aí, você vê direitinho. Mas aí, o que entendemos é, se você é um cristão que fica só dentro de casa e não é um transmissor da palavra, não leva a palavra, você acha que só é crente dentro de casa, você não está sendo a eclésia. Eclésia que está dizendo cidadãos que é chamado para fora dos seus lares, para algum lugar público. Não só é para se publicar, é para fazer a obra ao público. Aí você se torna igreja, ou seja, eclésia, né, que é o termo. Mas voltando mais, quando Jesus falou, edificarei a minha eclésia, como é que se via o termo eclésia naquela época? Né? Então, é necessário, muitas das vezes, aprofundarmos na cultura, para que possamos entender o texto. Não só é estudar o grego, porque graças a Deus que o grego se espalhou, as pessoas estão tendo interesse pelas línguas originais, né? Antes do grego, antes do português, tem o latim, antes do latim vem o grego, aí vem o hebraico, o aramaico, os targums. Então, tem muitos textos antigos que as pessoas estão tendo curiosidade. Só que em contrapartida, essa curiosidade está trazendo complicação. Porque está surgindo, não da parte de todos, mas está surgindo um certo orgulho. Porque as pessoas aprendem alguma coisinha do grego e acham que sabe tudo. Deixe-me dizer, um professor de grego que tem conhecimento da gramática grega, mas não tem conhecimento profundo da cultura, não vai conseguir fazer uma exegese nem com a gramática grega. Não se faz exegese com grego. Não se faz exegese com hebraico. Se faz exegese com grego, com hebraico, com teologia, tem que estudar. Eu quero estudar sobre o que os teólogos dizem concernente à palavra igreja. Você tem que estudar ali. Eu quero saber o que é o termo grego na cultura de Israel, na época que Jesus citou o texto. E não se vangloriar achando que sabe tudo, pegar um texto em grego e sair por aí. Eclésia quer dizer chamados para fora. Jesus citou a igreja, eclésia, dome, eclésia, chamados para fora. Chamados para fora dos lares. É assim que está na tradução aqui, transliterando ou traduzindo para o grego, para o português. Mas o que se diz na cultura? É semelhante ao que nós citamos aqui. Inferno é um lugar terrível. Ninguém quer ir para o inferno, lugar de fogo, de chama, onde os demônios estão. O que Jesus falou em termo, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja? Ele falou no qual sentido? Usando o termo que estava acontecendo em Cesareia de Filipe? Só é você pesquisar, cai a fundo, procura saber por que Jesus usou essa pronúncia. O que Jesus estava dizendo é que aquele culto paganizado não ia predominar para sempre. E não predominou.
né? Não predominou, porque aquele lugar de sacrifício e de idolatria que estava ali, foi destruída aquela idolatria no século V depois de Cristo, né? E ali houve uma conversão, foi convertida ao cristianismo, caiu aquela idolatria, né? Então quando Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai conseguir vencer, não vai predominar a igreja. A igreja conseguiu avançar, conseguiu levar a palavra, conseguiu contagiar os lugares paganizados, né? Aquele lugar não é mais, não é hoje, o que é hoje no lugar não é o que era antes. Então houve uma mudança para se cumprir o que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora você pode espiritualizar a mensagem, o termo, até que pode, mas temos que entender o que Jesus estava falando, justamente quando diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Deus abençoe, esse vídeo fica aí, quem vos fala com você é o seu amigo Pastor Nelson, estudando a palavra junto com você, né? Estudando a palavra junto com você e mostrando algo. Sabemos que ninguém sabe tudo, nenhum ser humano da face da terra, por mais estudioso que seja, ele tem a capacidade de passar o conteúdo de um texto com o mesmo teor do que aconteceu no presente, porque vai sofrendo alterações. Eu não posso dizer isso que é com a tendenciosidade dos estudiosos, não, mas que a palavra ela vai mudando, e muitas vezes a palavra vai até perdendo o sentido, quando tinha que aumentar mais o sentido, mas infelizmente vai perdendo o sentido, porque os homens vão mudando e existe uma competição em termos de conhecimento, mas a palavra de Deus, ela nos mostra e nos fala que devemos ser humildes. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você, estamos juntos, pois juntos nós somos fortes. Deus abençoe.